Existe um momento silencioso na vida em que ninguém está olhando. Nenhuma câmera, nenhum aplauso, nenhum incentivo externo. É nesse momento que a verdade aparece. Não a verdade que se diz em voz alta, mas aquela que se revela nas escolhas pequenas, nas decisões invisíveis, nas ações que só você sabe se fez ou não. Muitas pessoas dizem que querem mais. Mais respeito, mais liberdade, mais conquistas, mais paz. Mas poucas estão dispostas a pagar o preço real disso, porque o preço nunca é confortável, nunca é conveniente, nunca é bonito. O problema não é a falta de talento, não é a falta de inteligência, não é a falta de oportunidade. O verdadeiro problema surge quando as coisas deixam de ser fáceis, quando o plano não sai como esperado, quando o caminho exige mais do que entusiasmo. É aí que muita gente quebra. É aí que muitos desistem, não porque não podem continuar, mas porque não querem atravessar o desconforto. Existe uma versão sua que aparece apenas quando tudo está indo bem, e existe outra versão que surge quando dói, quando cansa, quando ninguém reconhece. A pergunta que precisa ser feita é simples e brutal. Qual dessas versões está no controle da sua vida? Porque a vida que você constrói é resultado direto da versão que você alimenta nos momentos difíceis, não nos fáceis. Todo mundo gosta da ideia de vencer. Poucos gostam da rotina que constrói a vitória. Todo mundo gosta do resultado. Poucos aceitam o processo. E enquanto você tenta encontrar atalhos, negociar com o próprio esforço ou justificar a própria desistência, o tempo continua passando. Ele não espera, ele não se importa, ele apenas cobra. Este é o ponto de ruptura. O momento em que você para de romantizar o sucesso e começa a encarar a realidade. Nada muda até que você mude. Nada cresce até que você aceite o desconforto. Nada se transforma enquanto você continuar sendo a mesma pessoa nas horas difíceis. A partir daqui, ou você assume o controle, ou continua sendo controlado. Existe uma ilusão perigosa que muitas pessoas carregam, a de que são fortes, determinadas e comprometidas, até o momento em que a vida exige prova real. Enquanto tudo está confortável, enquanto o ambiente favorece, enquanto as condições são ideais, manter disciplina parece fácil. É nesse cenário que muitos se chamam de focados, resilientes, comprometidos. Mas isso não diz nada sobre quem você realmente é. O verdadeiro teste começa quando o conforto desaparece. O desconforto não cria fraqueza, ele revela. Ele puxa para fora aquilo que já estava dentro, mas escondido sob condições favoráveis. Quando as coisas apertam, quando o cansaço aparece, quando a frustração se acumula, a sua mente começa a negociar. Ela sugere pausas desnecessárias, justificativas convincentes, desculpas que parecem racionais. E se você não percebe, começa a obedecer essa voz como se ela fosse proteção, quando na verdade é sabotagem. Muita gente acredita que força é algo que se sente, mas força não é sentimento. Força é decisão, é escolha consciente de continuar mesmo quando a motivação foi embora. Motivação é instável. Ela depende de humor, de circunstância, de reconhecimento. Disciplina não. Disciplina permanece quando o cenário é hostil. É por isso que tantas pessoas abandonam projetos, sonhos e compromissos pessoais no meio do caminho. Não porque eram incapazes, mas porque nunca desenvolveram tolerância ao desconforto. A vida não se molda ao que você deseja, mas ao que você suporta. Se toda vez que algo se torna difícil você recua, sua vida encolhe. Se toda vez que algo exige esforço você desiste, seu mundo se limita. Você começa a viver dentro das fronteiras do que é fácil, previsível e confortável. E isso pode até parecer seguro no início, mas aos poucos se transforma em frustração silenciosa. O desconforto aparece de muitas formas. Pode ser o silêncio quando ninguém reconhece seu esforço. Pode ser a solidão de fazer o que precisa ser feito enquanto outros descansam. Pode ser a frustração de tentar, falhar e ter que tentar de novo. Em todos esses momentos, a pergunta é a mesma. Você continua ou para? Você enfrenta ou foge? Existe uma diferença enorme entre quem cresce e quem apenas sobrevive.
Quem cresce usa o desconforto como treinamento. Quem apenas sobrevive tenta evitá-lo a todo custo. E quanto mais você evita, mais sensível se torna. Pequenos obstáculos passam a parecer gigantes. Pequenas frustrações viram desculpas definitivas. O problema nunca foi o tamanho da dificuldade, mas a falta de preparo emocional para lidar com ela. Toda evolução exige ruptura. Ruptura de hábitos antigos, de mentalidades limitantes, de padrões confortáveis. E toda ruptura dói. Não existe crescimento sem atrito. Não existe fortalecimento sem resistência. Não existe construção sem esforço repetido. A diferença está em quem entende isso cedo e quem passa a vida inteira lutando contra essa realidade. Quando você começa a aceitar o desconforto como parte do processo, algo muda internamente. A mente para de ver dificuldade como ameaça e passa a enxergar como desafio. O cansaço deixa de ser um sinal de parar e se torna um sinal de progresso. A resistência mental começa a se formar exatamente nesses momentos em que seria mais fácil desistir. É nesse ponto que você começa a recuperar o controle. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E quanto mais vezes você escolhe continuar, mais essa escolha se torna parte da sua identidade. Você deixa de reagir ao ambiente e começa a comandar suas ações. O desconforto deixa de ser um inimigo e se torna um aliado silencioso no processo de construção de quem você está se tornando. Existe uma verdade simples que poucas pessoas aceitam. Você não controla tudo o que acontece, mas controla o nível de esforço que entrega. E esse controle muda tudo. Muitas pessoas gastam energia reclamando do que não podem mudar, enquanto ignoram aquilo que está totalmente sob seu domínio. O esforço é uma escolha diária. Não depende de sorte, de apoio externo ou de circunstâncias ideais. Depende apenas da decisão de não se entregar ao mínimo. Quando o esforço se torna negociável, a mediocridade se instala. Um pouco menos hoje vira muito menos amanhã. Uma concessão aparentemente pequena abre espaço para um padrão inteiro de relaxamento. E sem perceber, você começa a operar muito abaixo do seu potencial, mas ainda espera resultados altos. Essa desconexão é a raiz de grande parte da frustração que as pessoas carregam. A vida responde àquilo que você constrói de forma consistente. Não ao que você promete, não ao que você planeja, mas ao que você faz repetidamente. Cada vez que você entrega menos do que poderia, está ensinando a si mesmo que o padrão baixo é aceitável. Cada vez que você se compromete e não cumpre, está enfraquecendo sua própria palavra interna. E quando a própria palavra perde valor, a disciplina desmorona. Esforço não é intensidade ocasional, é constância. Não é dar tudo uma vez e desaparecer depois. É aparecer mesmo quando não há vontade, mesmo quando não há retorno imediato, mesmo quando ninguém está observando. É nessa repetição silenciosa que a identidade é moldada. Você não se torna alguém forte quando tudo dá certo. Você se torna alguém forte quando insiste mesmo quando nada parece funcionar. Existe um erro comum em acreditar que o esforço deve ser proporcional à motivação. Na prática, acontece o oposto. O esforço vem primeiro. A motivação aparece depois, como consequência do progresso. Esperar vontade para agir é um ciclo infinito de adiamento. Agir apesar da falta de vontade é o que quebra esse ciclo. Cada decisão diária constrói ou destrói. Não existem escolhas neutras. Quando você escolhe o caminho mais fácil, está abrindo mão do crescimento que viria com o caminho mais difícil. Quando você corta cantos, está comprometendo a estrutura inteira. Quando você busca atalhos, está atrasando o resultado real. O esforço total exige sacrifícios. Algumas rotinas precisam ser abandonadas. Algumas companhias precisam ser deixadas para trás. Algumas crenças precisam ser questionadas. Nada disso é confortável, mas tudo isso é necessário. Crescer exige abrir mão de versões antigas de si mesmo que já não sustentam o próximo nível. Quando você decide elevar seu nível de esforço, algo interessante acontece. O mundo começa a responder diferente. Não porque ficou mais justo, mas porque você se tornou mais preparado. O que antes parecia pesado começa a parecer administrável. O que antes parecia impossível começa a parecer distante, mas alcançável. Não existe vida extraordinária construída com esforço comum. Não existe resultado acima da média
média vindo de decisões abaixo da média. Tudo o que você vive hoje é reflexo direto do padrão que você manteve ontem. E tudo o que você viverá amanhã está sendo definido pelo esforço que você escolhe entregar agora, neste exato momento. Existe um mecanismo silencioso atuando dentro da mente que tenta, o tempo todo, evitar dor, esforço e desconforto. Esse mecanismo não é malicioso por natureza. Ele foi criado para proteger. O problema começa quando essa proteção passa a comandar a vida inteira. Sempre que uma tarefa exige mais energia, mais foco ou mais persistência, essa voz interna surge oferecendo alternativas aparentemente razoáveis. Descansar um pouco mais, adiar para amanhã, escolher algo mais fácil, negociar o compromisso. E se essa negociação não é interrompida, ela se torna rotina. A mente sem disciplina não enfrenta. Ela contorna. Ela cria histórias para justificar o abandono. Essas histórias parecem lógicas, coerentes e até inteligentes. O perigo está exatamente aí. Quanto mais elaborada a justificativa, mais fácil é acreditar nela. Aos poucos, a pessoa deixa de perceber que não está tomando decisões estratégicas, mas apenas obedecendo ao impulso de evitar desconforto. Toda vez que você cede a essa fuga, algo interno enfraquece. Não é visível de imediato, mas é acumulativo. A confiança em si mesmo diminui, a palavra interna perde força, a identidade começa a se fragmentar. Você diz que vai fazer algo, mas não faz. Diz que vai mudar, mas adia. Diz que é temporário, mas vira permanente. E com o tempo, surge um conflito interno difícil de ignorar. Você sabe que pode mais, mas não consegue acessar essa versão. A disciplina não nasce pronta. Ela é construída por repetição consciente. É o ato de escolher fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a mente resiste. Especialmente quando a mente resiste, porque é nesse ponto que a transformação acontece. Cada vez que você age apesar da resistência, está treinando sua mente a obedecer, não a liderar. Está assumindo o comando interno. A falta de disciplina cria um padrão perigoso, o de reagir às emoções em vez de agir com intenção. Se está animado, age. Se está cansado, para. Se está frustrado, desiste. Se está confortável, continua. Esse padrão transforma a vida em uma montanha-russa emocional, onde o progresso depende do humor do dia. E uma vida assim nunca é estável, nunca é previsível, nunca é construída com solidez. Disciplina é a capacidade de agir independentemente do estado emocional. É fazer mesmo sem vontade. É continuar mesmo sem reconhecimento. É sustentar o esforço mesmo quando o retorno ainda não apareceu. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Quem entende isso cedo, constrói vantagem. Quem demora, passa anos preso no mesmo lugar, repetindo ciclos. A mente treinada não elimina o desconforto. Ela aprende a conviver com ele. Aprende a reconhecer o impulso de fuga sem obedecê-lo. Aprende a suportar o incômodo sem transformar isso em drama. E quanto mais você faz isso, mais forte se torna. O que antes parecia insuportável passa a ser apenas parte do processo. O que antes paralisava passa a ser administrável. Existe uma diferença clara entre quem progride e quem estagna. A forma como lidam com a resistência interna. Quem progride entende que a resistência não é sinal para parar, mas sinal de que está no caminho certo. Quem estagna interpreta a resistência como aviso de perigo e recua. Essa interpretação muda tudo. A mente sempre vai tentar proteger você do desconforto, mas crescimento exige exposição, exige fricção, exige confronto. Se você não treina sua mente para suportar isso, ela sempre vai escolher o caminho mais confortável. E o caminho mais confortável quase nunca leva ao lugar que você diz querer chegar. Assumir o controle da mente é um processo diário. Não acontece em um momento de inspiração, mas em centenas de pequenas decisões conscientes. É levantar quando não quer. É continuar quando está cansado. É manter o compromisso quando seria mais fácil desistir. Cada uma dessas decisões fortalece o comando interno. Quando a disciplina se torna parte da sua identidade, algo muda profundamente. Você para de negociar consigo mesmo. O que precisa ser feito simplesmente é feito. Não há drama, não há excesso de pensamento, não há fuga. Existe ação, e essa ação constante cria uma base sólida sobre a qual qualquer objetivo pode ser construído.
Tudo o que existe na sua vida hoje é resultado direto das decisões que você tomou repetidamente ao longo do tempo. Não de um único dia, não de um único evento, mas do padrão. Cada hábito, cada escolha, cada concessão foi colocando um tijolo na estrutura que você habita agora. Não existe acaso nisso. Existe construção. E compreender isso muda completamente a forma como você encara a própria responsabilidade. Muitas pessoas tentam se separar das consequências das próprias decisões. Querem o resultado sem o processo. Querem a colheita sem o plantio. Querem viver em um cenário melhor sem alterar o comportamento que criou o cenário atual. Esse conflito gera frustração constante, porque a realidade sempre responde à ação, nunca à intenção. Você vive dentro daquilo que constrói diariamente. Se constrói disciplina, vive em estabilidade. Se constrói esforço, vive em progresso. Se constrói consistência, vive em crescimento. Mas se constrói desculpas, vive em limitação. Se constrói adiamento, vive em estagnação. Se constrói atalhos, vive em estruturas frágeis que desmoronam ao primeiro impacto. Cada decisão aparentemente pequena tem peso. O horário que você respeita ou ignora. O compromisso que você cumpre ou quebra. O esforço que você entrega ou reduz. Nada disso desaparece. Tudo se acumula. E com o tempo, esse acúmulo se transforma em ambiente, em resultado, em estilo de vida. Existe um erro comum em acreditar que grandes mudanças exigem ações grandiosas. Na realidade, grandes mudanças são consequência de padrões bem executados ao longo do tempo. É a repetição do básico feita com excelência. É a recusa em baixar o padrão mesmo quando ninguém está observando. É o compromisso silencioso com aquilo que você decidiu construir. Quando você corta caminhos, está economizando esforço no curto prazo, mas criando problemas no longo prazo. Quando você faz concessões constantes, está enfraquecendo a estrutura que deveria sustentar o futuro. Pode até parecer que nada acontece imediatamente, mas a cobrança sempre vem. Ela pode vir em forma de frustração, de arrependimento ou de sensação de potencial desperdiçado. Assumir que você é o principal responsável pelo que constrói não é um peso, é liberdade. Porque a partir desse momento, você entende que também é o principal agente de mudança. Não depende de permissão externa, não depende de condições perfeitas, depende de decisão e ação alinhadas. Quando você eleva o padrão das suas escolhas, o ambiente começa a mudar. As oportunidades aparecem porque você está preparado para enxergá-las. As pessoas respondem diferente porque percebem consistência. As dificuldades continuam existindo, mas deixam de ser obstáculos intransponíveis e passam a ser desafios administráveis. Nada externo muda de forma sustentável se o interno permanece igual. Mudar comportamento sem mudar mentalidade é temporário. Mudar mentalidade sem mudar comportamento é ilusão. Os dois precisam caminhar juntos, e isso exige esforço consciente, repetido e muitas vezes invisível. Você não constrói uma vida sólida com decisões fracas, não constrói estabilidade com incoerência, não constrói crescimento com desculpas. Tudo o que você deseja viver exige que você se torne alguém capaz de sustentar esse cenário. E essa pessoa é formada no processo, não no resultado. A pergunta que fica não é se você quer mais. Quase todo mundo quer. A pergunta real é se você está disposto a construir alguém que suporte esse mais. Porque tudo o que você evita hoje se transforma em limite amanhã. E tudo o que você enfrenta hoje se transforma em base. Existe um custo silencioso que poucas pessoas calculam. O preço de permanecer igual. Ele não aparece de imediato, não gera dor instantânea e não chama a atenção no curto prazo. Mas, com o tempo, esse custo se acumula. Ele se manifesta em arrependimento, frustração, sensação de estagnação e na percepção incômoda de que a vida poderia ter sido diferente. Não mudar parece confortável agora, mas cobra juros altos depois. Muitas pessoas acreditam que mudar exige esforço demais. O que raramente percebem é que não mudar exige ainda mais. Exige conviver com insatisfação constante, com comparações inevitáveis, com a sensação de estar sempre correndo atrás do próprio potencial perdido. O desconforto da disciplina é temporário. O desconforto do arrependimento é permanente. A resistência à mudança geralmente não vem da falta de capacidade, mas do apego à familiaridade. Mesmo
Mesmo situações ruins podem parecer seguras quando são conhecidas. A mente prefere o previsível ao incerto, mesmo que o previsível seja limitante. É por isso que tantas pessoas permanecem presas a rotinas que odeiam, hábitos que sabotam e padrões que não levam a lugar algum. Não porque querem, mas porque mudar exige atravessar o desconhecido. Toda transformação real começa com a decisão de enfrentar o que tem sido evitado. Aquela conversa adiada, aquele hábito negligenciado, aquela rotina que precisa ser ajustada, aquela disciplina que nunca foi construída. O crescimento não acontece quando você se sente pronto. Ele acontece quando você decide agir, apesar da insegurança. Existe um momento em que você precisa parar de negociar consigo mesmo, parar de prometer mudanças futuras e começar a executar mudanças presentes, porque o tempo não respeita intenções. Ele responde apenas a ações. E cada dia que passa sem mudança reforça o padrão antigo, tornando-o mais difícil de quebrar. O custo de não mudar também aparece nas oportunidades perdidas. Chances que surgem e passam porque você não estava preparado. Convites que não chegam porque sua postura não transmite confiabilidade. Caminhos que não se abrem porque você não construiu as habilidades necessárias para atravessá-los. Nada disso é punição, é consequência. Mudar exige coragem para abandonar versões antigas de si mesmo, versões que já cumpriram seu papel, mas que não sustentam o próximo nível. Isso inclui deixar para trás mentalidades limitantes, justificativas antigas e até relacionamentos que reforçam a estagnação. Não porque sejam ruins, mas porque não acompanham o crescimento. Toda vez que você escolhe não mudar, está escolhendo repetir. Repetir os mesmos dias, os mesmos problemas, as mesmas frustrações. E repetir por tempo suficiente transforma exceção em padrão. O padrão vira identidade, e a identidade define o destino. O esforço necessário para mudar pode parecer alto agora, mas ele constrói algo valioso: autonomia, a capacidade de decidir o rumo da própria vida sem depender de circunstâncias externas. Essa autonomia não nasce do conforto, mas da disciplina aplicada em momentos difíceis. Mudar não significa se tornar outra pessoa, significa se tornar quem você já poderia ter sido se tivesse mantido um padrão mais alto. É um retorno à responsabilidade, não uma fuga da realidade. É assumir o controle onde antes havia desculpa. O preço de mudar é esforço. O preço de não mudar é a vida que você poderia ter vivido e não viveu. E no final, esse segundo preço sempre pesa mais. Chega um ponto em que não existem mais explicações aceitáveis. Não porque as dificuldades desapareceram, mas porque você entende que elas nunca iriam desaparecer. Esse é o momento em que a responsabilidade deixa de ser teórica e se torna prática, onde você para de analisar demais e começa a agir, onde a conversa interna muda de quando der para agora. Nesse ponto, você entende que ninguém virá salvar você. Não haverá uma condição perfeita, um empurrão externo ou uma permissão especial. O que existe é o agora, o dia comum, a rotina simples e a escolha de aparecer com esforço total ou continuar entregando o mínimo esperando o máximo. É aqui que a mente tenta um último ataque. Ela traz o cansaço acumulado, o medo do fracasso, as memórias de tentativas passadas que não deram certo. Ela apresenta tudo isso como prova de que não vale a pena tentar de novo. Mas essa é a armadilha final, porque o fracasso não está em tentar e errar, está em parar de tentar. Nesse momento, você precisa decidir quem comanda: a voz que quer conforto ou a consciência que exige crescimento. Uma promete alívio imediato, a outra constrói liberdade a longo prazo. As duas não coexistem. Escolher uma significa abandonar a outra. O clímax da mudança não é dramático externamente. Não há aplausos, não há anúncio. É uma decisão silenciosa, quase invisível. Você simplesmente decide que não vai mais negociar com a própria mediocridade. Decide que o padrão mínimo não é mais aceitável. Decide que vai agir mesmo quando dói. Essa decisão muda tudo porque ela redefine identidade. A partir desse ponto, você não se pergunta mais se vai fazer. Você faz, não porque é fácil, mas porque é necessário. O esforço deixa
deixa de ser uma opção e se torna parte do seu caráter. É aqui que você começa a vencer batalhas internas diariamente. Pequenas vitórias acumuladas, pequenas escolhas corretas repetidas, pequenos desconfortos enfrentados. E essa soma cria algo poderoso, confiança real. Não aquela baseada em palavras, mas aquela construída por ação comprovada. Você passa a entender que a vida não recompensa intenção, recompensa consistência. Que não importa quantas vezes você caiu, mas quantas vezes decidiu levantar sem dramatizar. Que não importa o quanto foi difícil, mas o quanto você permaneceu comprometido. Nesse ponto, o mundo externo começa a mudar como consequência. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais firme. O caos continua existindo, mas não dita mais suas ações. A pressão continua presente, mas não controla mais suas decisões. O clímax real é perceber que você sempre teve escolha e que cada dia em que escolhe agir apesar do desconforto está se aproximando da versão mais forte, mais capaz e mais consciente de si mesmo. Essa versão não surge de repente, ela é construída, decisão após decisão, exatamente aqui. No fim, tudo se resume a uma decisão simples, mas exigente: continuar como está ou assumir o controle total da própria vida. Não existe neutralidade nesse processo. Ou você constrói intencionalmente, ou será construído pelas circunstâncias. Ou você lidera suas escolhas, ou será guiado pelos impulsos mais fáceis. A vida não pede perfeição, ela pede compromisso. Compromisso em aparecer mesmo quando não há vontade. Compromisso em manter o padrão mesmo quando ninguém está olhando. Compromisso em fazer o que precisa ser feito sem precisar de aplausos. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas parar de se sabotar diariamente. Precisa parar de negociar com aquilo que sabe que deve ser feito. Precisa entender que cada pequena escolha correta fortalece a próxima. A versão da sua vida que você deseja não está distante no tempo, ela está distante no comportamento. E comportamento muda com decisão e repetição, nada mais. A partir daqui, a responsabilidade é sua. O esforço é seu, a construção é sua e o resultado também será, porque no final, você sempre vive dentro daquilo que escolhe construir.